nós olharmos, só nós observarmos a vida do profeta Ezequiel. Naquele episódio em que Ezequiel ele está no vale de ossos secos. Ezequiel está ali naquele vale e Deus pergunta para ele se aqueles ossos poderiam ter vida novamente, poderiam se juntar e ter vida, ter carne, ter respiração. E Ezequiel fala, tu sabes, Senhor. E Deus fala para ele profetizar, então ele profetiza e os ossos ganham vida. Isso é o avivamento. Amém? Trazer vida para aquilo que está morto, para aquilo que está já morto. Amém? Então, nós precisamos de um avivamento. A igreja brasileira, a igreja de Cristo, nós precisamos, você, todos nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos ser avivados pelo Senhor. Se nós pegarmos a história da igreja há muito tempo, muitos anos atrás, nós iremos ver que as pessoas levavam mais a sério a vida com Deus. As pessoas eram mais intensas na leitura da palavra, eram mais intensas na oração, eram mais intensas na vida com Deus. As pessoas, elas oravam, elas buscavam, elas adoravam, elas buscavam, elas pregavam, elas buscavam a presença de Deus de uma maneira santa, de uma maneira poderosa. Elas buscavam a Deus, e eu não estou aqui falando de pulo, grito e fica girando, eu não estou falando disso. Isso não é avivamento. Avivamento é arrependimento, avivamento é lágrimas. Charles Finney diz que sem oração e muitas lágrimas não há avivamento. Não existe, não tem como ter avivamento se não chorar muito e se não orar muito. Não tem jeito de ter avivamento assim, com olhos secos igual olho de coruja. Não tem como ter avivamento dessa forma. Nós não iremos ter se não chorarmos. E se não querermos e demonstrar esse querer através das lágrimas. É interessante que quando a Arca da Aliança é tomada, do povo de Israel, houve uma guerra, Ofni e Finéias morre e alguém traz essa notícia para Eli, o sacerdote. Eli está sentado e recebe a notícia de que Ofni e Finéias morreram, de que primeiro, o povo de Israel perdeu a guerra, primeiro, Ofni e Finéias morreram, segundo, e terceiro, a arca de Deus, a arca do concerto, a arca da aliança foi roubada. Quando ele escuta que a presença de Deus, que a arca da aliança foi roubada, ele cai para trás e morre. E depois o filho dele, Aí depois disso, todo mundo soube que a Arca da Aliança foi roubada, uma mulher dá à luz, eu esqueci o nome dela, nem sei se a Bíblia relata também, e ela fala que o nome do filho dela vai se chamar Icabô, que quer dizer, foi-se a glória do Senhor, foi-se a glória de Deus, foi-se a presença de Deus, é como que se abrisse uma gaiola e o passarinho voa. Ou seja, foi-se a glória do Senhor, foi-se a glória de Israel. A arca da aliança foi embora, então a presença de Deus foi embora. Nós vivemos isso hoje em dia e acabou. É a geração e acabou. Porque foi-se a glória do Senhor, foi-se a presença de Deus. Não há mais cura, não há mais libertação genuína, não há mais busca intensa pelo Espírito Santo de Deus, não há mais louvor cristocêntrico. Os louvores hoje em dia são egocêntricos, tudo gira em torno do homem, isso é verdade. Amém? Então, tudo gira em torno do homem, até o culto, nós conseguimos transformar ele em culto ao homem. Você gostou do culto hoje? É a pergunta que eu mais escuto. Como se o culto fosse para a pessoa e não para Deus. Então, esse tipo de pergunta é algo normal hoje em dia. Entende? Então, há uma ignorância completa, uma ignorância exagerada, extrema, na igreja de hoje em dia, em relação ao culto, em relação à vida com Deus, em relação ao louvor, em relação em todas as áreas. Não há mais cura,
pode juntar 1000 pastores e orar por um enfermo que ele não é curado, pode juntar 1000 presbítero, obreiro, sei lá o nome que você quer dar, e orar por um cadeirante que ele não levanta da cadeira mais. Não há mais fé, não há mais graça, não há mais poder de Deus. Eu não estou falando de pular, não, estou falando de orar e falar: Deus, transforma. Não há mais isso. Não há mais jovens com vontade de vir para a igreja e fazer vigília e orar e buscar a presença de Deus. Não há mais isso. Acabou, já era. E acabou, foi-se a glória do Senhor. Não há mais quem busque a Deus intensamente. As pessoas estão preocupadas com o próprio ego delas e estão achando que a vida aqui na terra é eterna. Está achando que a morte não é o fim de nada. Quer dizer, está achando que a morte é o fim. Então eu vou viver aqui na terra bacana, vou viver sem a presença de Deus aqui na terra, e quando eu morrer já era. Eu não vou nem para o céu nem para o inferno, eu vou só deixar de existir. Não há mais nada, não há mais aquela chama dentro dos corações, não há mais nada disso, não há mais lágrima nos nossos olhos, não há mais momento de chegar na igreja e de falar: Deus, eu me arrependo, não há mais nada disso. Vivemos na geração e acabou. É por isso que nós necessitamos de um avivamento. É por isso que nós precisamos ser avivados, sacudidos pelo poder de Deus, pela dunamis do Senhor, pela dinamite, pelo poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós necessitamos desse poder, porque quando esse poder vem, ele nos aviva, ele nos enche, ele nos transforma. Não há mais quem faça isso, não há mais quem pregue, não há mais quem evangeliza, sai nas ruas, impondo as mãos, falando: receba o Senhor Jesus na sua vida. Não há mais nada disso. O que tem hoje em dia é a teologia da prosperidade. Vem para a igreja. Quantos vieram aqui receber a sua bênção? O que é isso, gente? Como que se vir ao culto ao domingo, ou seja ele que dia for, é para nós recebermos alguma coisa. Muito pelo contrário, é para a gente dar a Deus o culto. Porque o culto é para Ele, não é para a gente receber bênção nenhuma. Mas eu quero uma casa. Trabalha que você tem, meu querido. Não precisa ficar orando para Deus te dar casa, não. É só você economizar. A irmã quer uma casa, só que ela não economiza. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos parar de viver uma vida meia boca. A gente precisa parar de viver isso. Até quando? Até quando nós cristãos vamos ser mau exemplos? Me perdoa, mas até quando nós iremos contentar com isso? Até quando nós iremos viver nem aí para a vida com Deus, nem aí para um avivamento? Amém? Nós precisamos de um avivamento. Eu falei o que é um avivamento: é trazer vida. E falei a situação em que nós estamos, que aí acabou sem a presença de Deus. A presença de Deus foi embora. Não há mais quem busquem com intensidade. Não há mais. E amanhã nós iremos falar sobre os avivamentos que aconteceram na história e trazer aplicações para as nossas vidas de hoje. Amém? Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa seu like, deixa seu gostei. Em nome de Jesus Cristo. Amém.